E dando continuidade a esse Nova Day sobre ideação como utilidade pública e design thinking aplicado ao serviço legislativo, nós vamos passar agora para o debate com nossos convidados Carlos Teixeira e Cândido Azeredo. As pessoas aqui presentes que quiserem participar, basta levantar a mão, nós levaremos o microfone. E os que nos assistem pela internet podem enviar suas perguntas e comentários pelo chat do site ou pelo Twitter usando a hashtag InovaDay. Com a palavra, Edvar Gert. Muito obrigado. Professor Carlos, muito obrigado pela palestra, foi profundamente instigadora. Ela foi uma palestra em que, na verdade, começou a provocar um turbilhão de ideias, questionamentos, que vem bem ao encontro do que a gente propõe num evento como o Innova Day. Muito obrigado. Cândido, você mais uma vez surpreendendo, mesmo conhecendo aí pela seriedade e também pela profundidade com que você trouxe esse projeto para que a gente viesse a conhecer. A gente não imagina que no Legislativo seja possível fazer trabalhos dessa magnitude. Muito obrigado. Nós vamos abrir para questões. Eu gostaria de deixar em aberto aqui para a plateia. Por favor, eu queria que se identificasse e dissesse sua origem, para que a gente gravar. Ele só fala comigo se eu levantar. Então, pode falar. Tá bom. Pepe, eu trabalho com o Roberto na assessoria de inovação em governo e gostaria de fazer duas perguntas, uma para cada um. Carlos, essa ideia da utilização do design nas coisas do dia a dia, como utilidade pública, como você falou, isso não passa por uma terrível reforma curricular da creche à universidade, para que as pessoas comecem a repensar, porque essa capacidade de formular ideias, ela foi sendo, digamos, deixada de lado durante a sociedade industrial, porque isso não era uma prioridade. Hoje, isso é prioridade. Você entende que isso seja importante? E, se você concordar, lá em Nova York, você já identificou, ou em alguma outra grande cidade, experiências nesse tipo? E a pergunta para o Cândido, nosso querido colega antigo aqui, que a gente teve o prazer de conhecer ainda mais jovem, né, no Instituto Telos, é o seguinte: o que é o trabalho de vocês, qual é a sensação que ele desperta no gabinete ao lado? Ainda bem que a minha é fácil. Vamos lá. Educação, com certeza, a minha área. A questão da educação abrange várias questões, né? Mas, primeiro de tudo, eu acho que a questão da educação precisa passar por uma transformação radical, mas eu sempre tenho um pouco de receio quando a gente pensa, né, o tamanho do projeto, o tamanho da questão, e sempre pensa que vamos fazer tudo e mudar tudo. Então, para mim, a palavra radical, ela pode guiar a gente por um caminho errado. Vamos dizer que a escala é gigantesca, entendeu? O desafio é enorme, mas as transformações, elas não necessariamente são radicais no sentido de mudar tudo, jogar tudo fora e começar tudo de novo, e ter que ser do zero. Então, eu acho que a questão tem que mudar, várias questões, e o desafio é enorme, mas elas têm que ser pensadas com muito cuidado. O que funciona, e o que não funciona, e como ela tem que ser mudada. Então, para ser mais pontual nessa questão, acho que a questão do currículo nas escolas, em todas as áreas, tem que mudar. Acho que está mudando. Isso é nítido, pelo menos já se tem a consciência de que tem que se mudar. Tá? E eu acho que a gente tem que pensar coisas do longo prazo e como já começar elas. Então, aí a mudança radical, né, ela vai se dar por gerações, não vai ser do dia para a noite,
Mas o que é o perigo de uma discussão de só fazer a longo prazo é sempre paralisar as coisas no curto prazo e falar, não, agora vamos esperar isso acontecer, estamos botando todos os esforços no longo prazo e vamos fazer essa questão. Há outro ponto que eu acho assim, fundamental. Então essa é uma questão, é como planejar essa mudança de longo prazo. Currículo nas escolas tem que ser mudado, entendeu? Eu acho que o design não é uma questão de design thinking, é uma questão de como você trazer a capacidade de fazer ideação sistematicamente em todos os contextos. Então, o ideal é que isso esteja na escola e seja parte do projeto, de todos os projetos. Então, por exemplo, com a USP, a gente vem desenvolvendo parceria, que a USP implementou muito essa questão do Project-Based Learning. Então, fazer as questões baseadas em projetos. E lá na Parsons, a gente vem passando por essa transformação, e é uma longa história que eu várias vezes conto, eu estava contando disso ontem na USP, num seminário que eu estava organizando lá. Mas, para dar só um ponto rápido, eu entrei na Parsons como parte dessa transformação. Então, eu tenho vivenciado, porque a Parsons deixou de ser um currículo basicamente de um modelo industrial de design, onde tinha todas as áreas de design, e remodelou toda a estrutura. Não é nenhuma coisa fácil, já estamos há 11 anos fazendo isso, entendeu? E esse é o primeiro ano que a gente está implementando o currículo, que foi transformado nesses 10 anos. Só para você ter ideia. Várias alterações foram feitas ao longo disso, mas esse é o primeiro ano que os alunos entraram no novo currículo, entendeu? Então, você vê que isso é uma grande transformação, é um dos grandes paradigmas com o qual a gente rompeu, repensar o currículo da Bauhaus, que até hoje vai completar 100 anos, e a gente ainda está utilizando ele. Eu posso garantir que você vai nas escolas, você vai ver ele. Isso nas escolas, nas universidades, mas se você botar na escola, você vai ver como que a gente ainda está fazendo transmissão de conteúdo. No curto prazo, tanto no curto como no longo prazo, o ponto que eu queria ressaltar é que currículo também ele está muito baseado na ideia de que toda inovação só vai acontecer pelo indivíduo. Eu sei que eu estou simplificando um pouco, porque eu sei que currículo não é só ensinar um indivíduo. Estou falando de espaços, coletividade, processos, cultura. Tem uma coisa muito mais complexa do que isso. Mas eu queria ressaltar, eu queria simplificar essa questão e falar que eu acho que tem um foco muito grande no indivíduo. E aí a gente vai falar, a gente tem que preparar essa geração, quando ela tiver com 20 e tantos anos, ela vai poder ser criativa, vai poder fazer inovação. O meu ponto é, como que a gente faz essa inovação agora, em vez de esperar esses 20 anos? E o meu ponto é que hoje a gente tem que pensar muito no modelo organizacional antes de pensar como preparar o indivíduo. Eu acho que a gente pode ganhar muita eficiência, muita produtividade, se a gente repensar o modelo organizacional. É aquela da meta-ideia que a gente estava falando. Então, acho que a eficiência ela tem que ser procurada hoje, talvez em remodelar o currículo, mas remodelar também o modelo pelo qual as coisas são feitas, o modelo organizacional. Que eu acho que aí a gente já pode ter um ganho imediato. Transformações organizacionais são complexas, mas a gente não precisa esperar uma criança de 5 anos chegar aos 25 anos. Isso pode acontecer em questão de rápidas, essas transformações pontuais e sequenciais. Então, acho que a gente tem que fazer essa transformação, mas tem que gerenciar o tempo, e a transformação. E o bom é que o design, como uma disciplina, ele é um arcabouço que pode ser utilizado de várias maneiras. Então, é modular, pode ser feito em escala, e então tem todo o potencial, mas precisa montar uma infraestrutura. Tem várias camadas de resposta para essa sua pergunta. E eu adorei você tê-la feito, porque existiu no processo de entender e aprender com esse ambiente da Câmara que existe um certo clima de concorrência, O capital político ali ele é escasso e ele é disputado
pelos vereadores, enfim. Mas também tem uma nova cultura que está emergindo, e que foi muito bonito entrar em contato com ela, que são de vereadores, assessores, enfim, pessoas, servidores públicos que já estão meio cansados disso e veem na prática que isso não tem levado a gente para um bom lugar. E essa necessidade, a partir da vivência dessas pessoas, fez com que a aderência ou a abertura para esse projeto fosse muito grande. No entanto, no processo, eu recebi muitas sutis orientações de, cara, faz lá no seu gabinete, aí quando tiver maduro o suficiente e se realmente for relevante para os outros, isso vai naturalmente sendo incorporado. E naturalmente porque, enfim, a reflexão que foi desenvolvida coletivamente já que são todos, né, concorrentes e assumindo esse pressuposto como verdadeiro, se um vereador começa a adotar uma postura que faça sentido para a efetividade da melhoria social, a tendência é que os outros, aos poucos, comecem também a aderir e a adotar e experimentar essa vivência. Então, eu resolvi acolher esse aprendizado, essa sugestão muito enfática, e focar a coisa no projeto dentro do gabinete. No entanto, óbvio, foi inevitável e foi até na verdade foi muito desejado o envolvimento de outros gabinetes. E quanto mais envolvimento e riqueza de interações e livre interação, mais espetacular poderia surgir disso. Mas eu experimentei ficar nesse lugarzinho um pouco mais quieto e fazendo as coisas dentro, porque existe um tempo do legislativo, esse tempo das pessoas se conhecerem, porque como muda a cada 4 anos, a rotatividade também leva uma dinâmica de reconhecimento das pessoas que chegam. Então, eu precisei desse tempo para que as pessoas me conhecessem e entendessem qual era o propósito do qual eu estava carregando, que eu estava fazendo parte, né? Eu era um emissor ali, uma pessoa segurando a bandeira desse propósito de mudança e melhoria no legislativo. Então, aconteceram várias coisas, entre elas uma intensa adesão, participação de uma maneira extremamente suprapartidária, porque interesses comuns de melhorar a sociedade. Então, teve uma colaboração muito grande e muito informal de assessores de outros gabinetes, de pessoas que, enfim, que estavam vinculados a algum outro tipo de partido e tal, mas foi um engajamento muito grande. E também uma nova experimentação, ou uma nova experiência dentro da Câmara, que na verdade não é nova, mas ela está ganhando cada vez mais adesão e sendo mais utilizada, que são as frentes em torno de causas. Então, todos ali se mobilizam para que aquilo possa, de fato, ser aquela transformação social possa acontecer. Isso é muito. Isso eu não sei se está, porque também está muito explícito e óbvio, mas eu não sei se para a sociedade isso está muito claro que isso está acontecendo na Câmara. E é muito bonito ver esse processo de adesão. O próprio presidente da Câmara, que é de um outro partido que do Ricardo, foi extremamente receptivo e entendeu a profundidade do que estava sendo feito, e também pelo projeto nascer com essa intenção de ser aberto e ser, digamos assim, um aprendizado coletivo e para o coletivo, a desconfiança do tá bom, você está fazendo isso porque você quer construir um repertório próprio e depois capitalizar politicamente sobre ele. Não, depois de um tempo eles entenderam que, de fato, isso não era apenas um discurso, era, de fato, um valor que a gente estava carregando. E aí, como consequência, as coisas foram se abrindo, as coisas foram reverberando dentro da Câmara e as portas foram se abrindo para que isso pudesse deslanchar. Agora, tem outros gabinetes que não fazem nem ideia do que isso esteja acontecendo lá dentro, o que é muito natural, porque são muitos interesses, né? Eles representam grupos diferentes, são repertórios diferentes, são experiências diferentes, então é compreensível. Mas assim, o saldo, né, o balanço geral é de que tem sido muito positivo. Mais alguma?
bom dia. Eu sou Laura Parente, sou aqui da Fundap, e eu queria fazer pergunta para vocês dois. Primeiro, para o Carlos, eu vou começar fazendo uma pequena provocação, dizendo que um pouco me incomoda e eu vejo um risco em você falar em modelo organizacional. Porque eu tenho um receio disso ser entendido de um jeito que seja gerar uma estrutura burocratizada de relações desses vários atores que você identificou quando você fala em ideação como bem público, não era exatamente, mas é a ideia de bem público, né? Então, será que não é melhor a gente pensar uma coisa um pouco mais solta, né? sem pensar, sem querer fazer um processo de formalização dessas colaborações, né? Porque, no fundo, o que você está dizendo é da importância e da necessidade de construir uma rede de colaborações, né? Então, uma provocação nesse sentido, né? E, para o Cândido, eu queria... Porque eu ia fazer mais ou menos a pergunta que o Pepe fez já, então eu vou expandir um pouco. Só desculpa, para o Carlos ainda eu senti um pouco de falta de nessa rede de relações de colaboração, você explorar um pouco mais o papel dos cidadãos e da sociedade, né? Não sei se foi intencional na hora de organizar a pauta, porque até acho que em novembro a gente teve aqui a presença de um outro professor, o Eduardo, que trabalhou muito isso, né? Mas queria ver um pouco você falando sobre isso, né? E para o Cândido, como a primeira pergunta que eu tinha pensado, o Pepe já fez, eu vou explorar um pouco mais e dizer, eu não tinha notícia desse projeto super interessante da Câmara, né? Mas aí me liga com uma coisa que eu fiquei pensando em algumas outras iniciativas de que eu tenho tido notícia do Legislativo Federal. Eu penso particularmente no Hackaday, que o Congresso, que a Câmara, acho que foi a Câmara de Deputados organizou, né? Penso em alguns produtos online que estão sendo disponibilizados tanto pelo Congresso como pelo Senado. Por exemplo, no caso do Senado, me vem à mente direto um curso muito interessante sobre orçamento público, né? Que é uma ferramenta interessante, acho que de empoderamento da sociedade e para entender esse mundo da administração pública e poder atuar na sua relação com os poderes públicos. E, de repente, pensando isso, essas iniciativas que eu tinha notícia já, mais esse teu projeto na Câmara, me ocorre uma coisa assim, apesar do Poder Legislativo ser aquele que, nas enquetes públicas, como você mostrou, é o que tem pior avaliação, né? A gente está vendo surgir aí um ambiente muito inovador mesmo, né? Explorando de forma muito rica essas novas possibilidades que a tecnologia traz, esse novo ambiente institucional que a gente tem criado, por exemplo, com a Lei de Acesso às Informações, né? E que não está, me parece, não está sendo tão bem explorado e aproveitado dos outros poderes. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, sua impressão. Eu tenho um pouco essa percepção também, porque à medida que eu ia me aprofundando no tema e ia me conectando, inclusive através de outros articuladores da própria rede que já estão nesse caminho há muito mais tempo, tomava conta, como hoje eu conheci Hudson, né? Que trabalho fantástico que ele já está fazendo no Legislativo em Sorocaba, né? Uma rede vai levando a outra rede, vai ampliando o entendimento dessa grande rede em prol de uma mudança necessária. E a minha percepção, olhando para esse todo, é de que ainda elas não se apoiam da maneira como eu acho que poderiam, no sentido de como é que a gente pode trabalhar junto para que o seu projeto possa ser potencializado, ao mesmo tempo seja uma interação que potencialize outros projetos e assim a gente consiga, então, juntos, construir alguma coisa. E isso eu acho que desempodera muito as próprias iniciativas. Eu não sei
como que essa rede de transformação está se dando, ou se está se dando da mesma forma no Executivo, em outros poderes, em outras instâncias de governo. Mas, dentro do Legislativo, eu vejo muita coisa sendo feita, uma necessidade crescente, principalmente minha, de entendimento e quase que um mapeamento, saber o que está acontecendo, justamente para não ser redundante, e aproveitar o que já existe e está dando certo ou não, para poder levar para frente. Então, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu me conectei muito com com o seu ponto de vista de que talvez as coisas estão aparecendo, mas ainda não estão devidamente, talvez, não coordenadas a palavra, mas ainda não tem esse senso de movimento coletivo. Mas também é nítido para mim que isso está emergindo com muita força, cada vez mais, através dos hackathons, através de iniciativas que às vezes não tem muito vínculo com a tecnologia ou com alguma lei específica, mas o Adote o Vereador e outras tantas, enfim, Colab, é muita coisa. E eu me pergunto como que a gente pode cada vez mais interligar essas iniciativas com o intuito de empoderá-las, respeitando a individualidade, mas estabelecer uma rede cada vez mais distribuída e interativa para que elas possam se potencializar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Se não, eu posso me esforçar mais. Começando pela questão do modelo organizacional, eu acho que, em momento algum, eu tenho a intenção de burocratizar essas relações. E tem o perigo de acontecer isso, mas é interessante que esse modelo organizacional do qual a gente está falando, a minha experiência tem sido o momento em que a burocracia aparece, o projeto nem começa. Ele desaba no dia seguinte. É interessante entender essas relações, porque ela não sobrevive. Esse modelo que a gente está falando, ele não sobrevive o dia seguinte de uma burocracia. E se a gente, para mim, o que eu tenho visto e experimentado bastante é a questão de como reduzir o custo transacional das relações. Porque o que cria burocracia, o que cria... Não é que eu queria burocracia, o que faz a redução da produtividade ou a ineficácia de um modelo organizacional é exatamente o custo transacional, principalmente nessa relação de desenvolvimento de ideias. Então, a questão toda é como eliminar ou reduzir o custo da transação o máximo possível, para que isso já ocorra de maneira extremamente fluida. Isso é fácil de falar, extremamente complicado de fazer, tá? Quando a gente tem relações extremamente burocratizadas, mas que elas estão, aos poucos, e cada vez mais, sendo desintermediadas. Então, hoje, a gente tem vários facilitadores, vários canais e várias ferramentas que estão permitindo a gente reduzir o custo de transação significativamente. Então, acho que um ponto é o conceito de custo de transação que tem que ser reduzido, né? E o outro é de que quem tentar burocratizar esse processo não vai conseguir participar disso, que muitas vezes é uma pena, que as pessoas vêm com o modelo antigo e tentam aplicar as regras tradicionais de um contrato, de uma relação bem estabelecida, e a coisa não funciona. Eu posso dar o exemplo deixa eu dar 2 exemplos assim, bem concretos, para 3 até de níveis diferentes. Nessa semana que eu tive aqui, para poder ter acesso à capilaridade, ter acesso às pessoas e às discussões que estão acontecendo em São Paulo, eu cheguei mais cedo e, por exemplo, na terça-feira, a Ellen, que estudou lá na Parsons, conectei com ela organizou um meetup, fomos para a Laboriosa, entendeu? Todo mundo voluntário, com canal de comunicação aberto, sem nenhum contrato, sem ninguém pagar nada, sentamos lá e discutimos questões muito similares a essa daqui, não era essa questão, mas estávamos discutindo várias questões do campo e aproveitando essa flexibilidade.
Entendeu? Um outro exemplo que eu dou é que lá na Parsons, em Nova York, o que a gente tem feito é cada vez mais abrir o espaço dentro da universidade para que não seja só dos alunos. Então, aquele exemplo que eu dei das ONGs, aquilo lá foi todo feito dentro da Parsons. Então, hoje, a Parsons é quase que um laboratório diário, que, por acaso, tem aula, entendeu? Por acaso, os alunos estão se interagindo com os professores. Mas o fluxo de entrada e saída de gente e eventos que acontecem dentro do espaço, entendeu? É altamente fluido. E se você olhar, e muitas vezes eu faço ao contrário. Tem vários escritórios e várias empresas que em Nova York ficam pedindo para a gente organizar os eventos dentro da empresa. E aí eu falo assim, pô, mas eu tenho que mandar um pedido? Não, não tem pedido nenhum. Tem aqui na internet, você tem lá o calendário, quem já ocupou o espaço, eu aviso, eu boto comida, boto lá o evento, o que você precisar, a gente organiza. Então, vários workshops com meus alunos, eu sempre falo, olha, próxima aula a gente vai lá para fazer nessa empresa. E nisso que a gente está trabalhando lá na empresa, vem os maiores profissionais da área, se interage, trabalha meia hora, toma café, discute, trabalha no projeto, ou seja, desburocratizando, tirando todo o custo de transação possível e imaginário dessa coisa. Se eu der o exemplo do Dream-In, entendeu? A gente trabalhou durante um ano com redes na Índia, aqui no Brasil. O projeto aqui no Brasil, que eu organizei, foi com 6 universidades, Universidade Federal do Maranhão, a Universidade de Minas Gerais, Estadual de Minas Gerais, a Unicinos, no Sul, a PUC do Rio, a SPM, aqui em São Paulo, e a USP a gente fez depois. Qual foi a outra? Estou tentando lembrar. Tem mais uma que eu estou esquecendo. A Universidade de Brasília. Ou seja, escolhi pessoas e universidades em cada uma das regiões. Até hoje não tem um contrato assinado com nenhuma universidade. Entendeu? Trabalhamos um grupo de aproximadamente 250 a 300 pessoas diretas, professores, alunos, operação. Fizemos cada um fez workshop na sua cidade, que era uma coisa regional. No Rio de Janeiro, foi um workshop organizado com a Firjan, no auditório da Firjan, para 250 pessoas. Nunca teve um contrato assinado, foi tudo na base do vamos fazer isso, pode fazer. Ou seja, o que eu quero dizer é a apropriação dos recursos disponíveis. E aí você criar os Creative Clusters. Quando eu falo modelo organizacional, que minha pesquisa também foi muito modelada em olhar como foi o Creative Cluster da Itália, né, nas décadas de 80 e 90, principalmente na área do design. Entendeu? Que é o modelo da pequena empresa, tudo em rede, e todo mundo se conectando, trabalhando junto. Então, quando você começa a pensar o papel da universidade, dos escritórios, eu tive escritórios aqui em São Paulo, eu falei, você abre o teu escritório, você organiza o workshop, não, estou vendo, a gente faz algumas atividades. Cara, abrir. Se você pegar toda a plataforma que está disponível na cidade, entendeu? Você tem que abrir isso e desburocratizar. Então, o modelo organizacional é exatamente o da fluidez. Mas, volto ao meu ponto, e precisa de ter alguma sistematização disso, entendeu? Porque, senão, fica uma fluidez sem propósito. E eu vejo, muitas vezes, a gente organizando workshop, fazendo um monte de coisa, todo mundo feliz, faz tudo, mas nada produtivo. Então, para mim, a questão aí é como você encaixar a ideação, ou seja, você usa essa plataforma de maneira produtiva para que você possa transformar a informação em ideias. E o último comentário que eu tenho é que uma das coisas que eu procurei explorar ao máximo nesse processo, nesse modelo organizacional, é a ideia de trabalhar com conhecimento tácito. Quase todos os modelos nossos de processos, ele baseia-se na ideia de que eu preciso informação, eu preciso conhecimento e informação para fazer ideação. Ou seja, investe 90% ou 99% do tempo em pesquisa, coleta de dados, levantamento de dados e
produção de conhecimento e 1% na ideação. Entendeu? É um desperdício enorme. Isso é baseado na ideia de você só consegue criar se você tiver informação, que é um conhecimento totalmente, uma noção totalmente falha. Eu garanto a você que eu posso botar num ambiente com as metodologias e todo mundo vai saber fazer ideação, baseado na experiência, na coletividade. E, então, perde-se muito tempo com pesquisa e pouco com ideação. E está baseado na ideia de que o conhecimento ele tem que ser codificado para ser transmitido. Então, perde-se muito tempo e muito custo. É um vício que a gente tem da era industrial, que é a codificação do conhecimento. Tá? Mas, quando você trabalha com inovação, o objetivo final é a ideia, não é o conhecimento. Tá? Você joga fora todo aquele conhecimento, até porque você está criando novo. Então, aquele conhecimento não serve para nada. Porque você vai desafiar ele e vai criar um novo. Então, o conhecimento, não estou dizendo que ele não é desnecessário, ele é fundamental. Mas como que a gente aloca os recursos? E aí a gente tem que saber utilizar o conhecimento tácito. É saber utilizar o conhecimento que já está inserido dentro das organizações, ou seja, técnicas, metodologias, rotinas, todo conhecimento codificado, mas maneiras ágeis de extrair esse conhecimento e transformar isso em princípios, transformar isso em ideação, e o conhecimento tácito se dá através da fluidez do uso das pessoas. Então, conectar as pessoas, elas não precisam estar no mesmo espaço, mas conectar as pessoas de maneira extremamente fluidas e confiar na intuição e o conhecimento que não foi codificado, isso dá uma agilidade ao processo gigantesco. Então, para qualquer um que queira fazer isso, recomendo tomar muito cuidado em repensar o tempo e o dinheiro que vocês gastam em pesquisa, né? E reestruturar todo o processo para que ele seja voltado para extrair o conhecimento tácito e imediatamente transformar ele numa ideia. Codificar a ideia é importante, vale a pena perder tempo nela, entendeu? Mas não codificar o conhecimento. Eu vejo relatórios e relatórios e relatórios, entendeu? Que circulam e não acontece nada. O conhecimento é bom, é importante, altíssima qualidade. Pagou-se uma fortuna para a consultoria. Porém, ainda a gente está a quilômetros de distância de chegar na ideação. E aí acabou o tempo. E o problema já é outro. Então, é isso. Ok. Tem uma questão que surge de forma recorrente. Ela aborda o método em si, né? Ela questiona um pouco o método no seguinte sentido. Tem um projeto na Câmara dos Vereadores, tem um projeto no metrô do Rio de Janeiro, e eu não posso pegar o resultado disso e aplicar no meu sistema de transporte ou na minha Câmara. Será que toda vez eu tenho que fazer essa roda, essa metodologia girar? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Se em cada Câmara aqui no país a gente vai ter que iniciar esse processo, porque o processo é importante por uma questão de autoconhecimento, ou a gente pode economizar etapas e falar o seguinte: eu vou pegar essa experiência e vou colocar, e depois eu faço uma outra avaliação. Eu queria que vocês abordassem esse tema. Sem também teorizar muito, sem querer codificar demais, o que eu percebo é que os problemas hoje, eles ainda são vistos com um modelo mental, com um óculos de uma cultura que não dá conta de resolver e de atender a essas necessidades. E a maneira de se ver hoje, predominante e constantemente replicada, como o Carlos estava mencionando, ele tem relação com a maneira que a gente olha para a realidade muito cartesiana, absoluta e linear. Tem alguns frames teóricos que ajudam nessa decodificação para chegar no ponto do que a gente não faz, que é olhar para esses problemas que nós vivenciamos hoje e não entender que a maior parte deles são problemas complexos.
de alta complexidade dentro das camadas da complexidade social, dinâmica, generativa. E como a gente não tem muito ainda treinado, habituado, sensibilizado para esse modelo mental, para essa maneira de olhar para a realidade, a gente tende a olhar para ela de uma forma equivocadamente simplista. E aí tem uma máxima no interior, bem, comum, conhecimento geral, mas quando você só tem martelo, só sabe usar martelo, qualquer problema é prego. Então, a maneira como eu vejo desafios públicos serem resolvidos é um pouco dessa maneira, dentro de uma ótica do que é um complicado, do que é simples, ou seja, dentro de boas e melhores práticas, e não entendendo a dimensão da complexidade que esses desafios eles têm. Porque quando você coloca a ótica ou a lente da complexidade, você começa a entender que, por exemplo, o processo e os conhecimentos tácitos são absolutamente fundamentais. E que talvez o processo, para você conectar com esses conhecimentos, com essas curvas de aprendizado e até empaticamente conectar a rede, é tão fundamental quanto depois chegar em uma solução, ou codificar uma solução. Por quê? Porque quando você desconsidera esse processo, quando você não acolhe a complexidade, quando você não olha a realidade e o desafio com essa lente, a nossa tendência é reaplicar ou pegar de fora e colocar para dentro coisas que deram certo em outros contextos. Isso pode também funcionar, mas tem uma série de outras características que diminuem a aderência e a efetividade dessa solução. Uma delas é o próprio processo em si, porque quando você envolve as pessoas e você se coloca aberto no processo para identificar de onde vem aquela necessidade, ou aquele ponto de vista, ou de onde vem aquela ideia, o simples fato de você abrir para o diálogo, mesmo que aquela ideia da pessoa não seja aplicada, ou não seja relevante, faz com que ela já tenha uma outra predisposição para que das ideias de outras pessoas. E isso muda completamente, porque você está considerando justamente a complexidade social, ou seja, de múltiplos pontos de vista dentro de uma equação, dentro de um problema. Então, o próprio processo, quando ele é provido dessa lente da complexidade, que inclui boas e melhores práticas, o resultado dele é completamente diferente. Então, funciona, mas não funciona tão efetivamente quanto se você colocar esse outro modelo mental, como você complementar esse modelo mental e incorporá-lo dentro de um processo de resolução de problemas. E o pensamento do design e várias outras metodologias, eles, na verdade, são maneiras de lidar com complexidade. Então, e por isso eu acredito que eles são tão efetivos quando você chega na parte da ideia e essas ideias são implementadas e aquilo gera uma transformação real. Por quê? Porque eles, já no seu DNA, eles carregam essa preocupação com complexidade. Mas tem vários outros repertórios, que não só o Design Thinking, que oferece esse tipo de framework, de lente, de modo de ver. Tem várias redes, a própria Transparência Hacker, o pessoal da investigação apreciativa, o pessoal da Teoria U, e por aí vai. Todos eles oferecem também framework, maneiras de olhar a realidade de forma complementar, trazendo a questão da complexidade para dentro da equação de trabalho. E isso muda completamente. E mais interessante, mais importante, não exclui a maneira cartesiana de se lidar com a realidade. É semelhante. A física quântica não fez com que a física newtoniana fosse abandonada, mas ela foi colocada dentro de um outro contexto. Mas é justamente essa mudança. E a minha percepção, pode estar equivocada, de que nós hoje, como gestores e servidores públicos, estamos muito mais aparelhados a olhar para a realidade e vê-la de forma newtoniana do que entender ela do ponto de vista quântico. E aí não fecha a equação. Você não consegue explicar os fenômenos, você não consegue explicar por que as soluções depois acabam abandonadas, ou não tem aderência, ou não tem efetividade, ou porque todo o processo foi excessivamente focado no levantamento, na codificação de conhecimento, e não o reconhecimento, porque o diálogo faz isso, o reconhecimento dessas informações que são tácitas, que são implícitas.
Então, minha percepção é essa. Antes de eu responder essa pergunta, só queria que eu lembrei que eu não respondi a sua pergunta em relação ao indivíduo, ao cidadão. E o que eu queria, eu respondi em parte, é por isso que me fugiu, mas eu acho que ficou incompleta. A questão do cidadão, primeiro que eu fiz a ressalva do conhecimento tácito, entendeu? Ou seja, hoje a gente perde muito tempo em fazer pesquisas sobre o usuário, pesquisa sobre o cidadão, sobre o indivíduo, para poder codificar isso, para a gente poder, centralizadoramente, fazer a solução disso. Né? O design sempre teve, e se olhar, década de 70, participatory design, super famoso e tudo mais. Então, essas coisas sempre aconteceram, mas as escalas são diferentes, as metodologias são diferentes. Mas o que eu quero apontar aqui é que uma das soluções é exatamente essa, explorar o conhecimento tácito. Tá? Mas quando a gente começa a explorar o conhecimento tácito, principalmente na questão do cidadão, ou seja, isso vai inverter uma equação e tem uma implicação complicadíssima. Qual é a equação? Até então, nosso modelo de resolver o problema do cidadão, por causa de uma escala, era pegar todos os problemas locais, transformar ele numa grande questão global, trazer todos os maiores especialistas globais, juntar eles, discutir o problema e transferir isso por uma questão de volta local. Então, uma solução generalista. Hoje, a gente está vendo que uma solução geral não se aplica ao local. Ou é muito difícil se aplicar aquilo. Ou o projeto pode ser aplicado, mas ele é um projeto em si, que tem que começar quase do zero, porque tem que entender aquela questão local. O que está se fazendo muito hoje é o inverso disso. Você definir um problema localmente, com todas as questões locais pertinentes àquilo, com todos os cidadãos, participantes de todas as questões ali, e trazendo os maiores especialistas em todas as áreas para trabalhar aquele problema local. Ótima fórmula, entendeu? Bem localizado, bem pontual, eficaz. Vamos começar a calcular quantos problemas locais a gente tem no mundo e quantos especialistas em cada área a gente tem no mundo. Então, você vai ter que pegar um especialista que vai passar 24 horas dentro do avião, porque ele vai ter que ir, um especialista de clima hoje, ele vai ter que ir para o interior do Nordeste e ir para as vilas rurais da Índia, que ele vai estar trazendo o conhecimento climático dele, né, para resolver o problema local. E ele vai ter que chegar nesse local, sem nunca conhecer esse local, desenvolver o conhecimento e se adaptar a ele. Por isso que o conhecimento tácito é tão importante, mas você está trabalhando com o conhecimento local. Então, eu acho que o caminho é esse, mas volta à mesma questão. Se não tiver produtividade, eficiência, isso tudo for feito de maneira acelerada, não vai acontecer. Poucos locais vão ter o privilégio de ter isso. Entendeu? Quanto à questão que a gente estava tratando aqui de conhecimento adquirido, né, e traduzido para outros, eu vou responder de maneira bem simples, depois vou desconstruir isso. Para mim, o que a gente precisa na inovação é um plano Marshall para a inovação. Depois da Segunda Guerra Mundial, Europa destruída, os Estados Unidos montou um plano Marshall, trazer todo o conhecimento gerencial para reconstruir a Europa. Todo mundo fala da grande industrialização da Europa, o grande crescimento, o boom industrial que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Ele nada mais foi do que reestruturar toda a indústria bélica para uma indústria de produção. E isso foi uma reestruturação do modelo organizacional e foi um plano Marshall, foi basicamente um plano de gestão. Pegou todo o conhecimento das universidades americanas, todos os maiores especialistas, foram acordos de cooperação. Dá uma olhada no plano Marshall, você vai ver que o plano Marshall foi transferência de conhecimento numa escala sem precedentes para uma Europa que reconstruiu baseado nesse modelo. Então, não foi uma coisa
Aprendi daqui, um aluno que aprendeu lá, esperou 20 anos, ele adquiriu um novo conhecimento, 4 anos dentro da universidade, fez um mestrado, um plano massivo de transferência de conhecimento, que deu no que deu. Então, para mim, na inovação, a gente precisa de um plano Marshall. Não basta codificar o que a gente aprendeu, entendeu? Não basta a gente trazer pessoas e fazer essa permutação de informação. A gente tem que ter um plano estruturado, onde a gente vai mapear esses recursos e transferir esses recursos. Porém, isso vai esbarrar em vários problemas. Deixa eu dar alguns problemas dos quais a gente vai esbarrar. Hoje, cada vez mais no campo do design, todo mundo quer ter uma metodologia própria. É o branding da consultoria. É ótimo para o mercado de consultoria, é ótimo para as empresas, mas é um mercado fechado e restrito. Então, todas as empresas de consultoria hoje que trabalham nesse projeto, tanto que eu pedi para o metrô, eu falei, posso mostrar esse projeto, eu posso falar dele. Claro que tem muita coisa confidencial ali, mas que não pode ser mostrado, mas o projeto em si não pode ser guardado. Então, consultorias hoje, primeiro que guardam metodologia como diferencial competitivo, apesar de estar se apropriando de todas as metodologias que foram desenvolvidas nas universidades. Entendeu? Eu chego no escritório e falo, olha, essa metodologia nova é minha. Legal, cara. Quando eu estava fazendo doutorado, já tinha visto essa metodologia há muito tempo. Entendeu? David Kelly ia lá todo final de semana conversar com a gente. Entendeu? Porque não tinha nome. Design Thinking não tinha nome. Entendeu? User Experience. User Experience foi desenvolvido... Rick Robinson, Universidade de Chicago, graduou em doutorado em Sociologia, montou um escritório iLab, comprado pela Sapient, que virou UX mundialmente conhecido. Dava aula lá, não tinha nome. Hoje é... Então, existe a difusão disso, existe a promoção desse material, mas um problema é meu, eu não divulgo. Outro é o projeto, que, como é feito em consultorias, não é um bem público, não existe a transparência, 5 anos depois é que vai ser mostrado no portfólio. Entendeu? Quando a empresa deixar aquilo e vai ser só apresentado como resultado de sucesso. Todos os case studies que eu vejo de design, todos eles são apresentados como case de sucesso. Então, a gente não aprende nada com isso. Um outro elemento é, cadê os laboratórios de pesquisa, cadê as instituições de pesquisa fazendo pesquisa sobre isso? Porque é problemático a gente esperar que a indústria, a empresa, vá fazer pesquisa sobre isso. Quem tem que fazer é a universidade. E isso é no mundo inteiro. Se eu pegar nos Estados Unidos, hoje a gente tem 4 doutorados em design. Cadê os doutores que estão se formando para poder fazer pesquisa nisso? E aí tem que ter a parceria da universidade, codificar esse processo. Né? Que eu falo, o metrô. Eu posso dizer que o projeto foi bem sucedido, mas sou eu dizendo. Eu quero que alguém vá lá, meça, entendeu? E não é uma questão de foi bem ou mal sucedido. O que acertou, o que errou. O que acertou, vamos melhorar e aprimorar. O que errou, vamos consertar e vamos acumular esse conhecimento. Então, existem muitos cases e pouco conhecimento sendo produzido sobre isso. Parte é a infraestrutura de pesquisa que a gente tem e toda a infraestrutura de fazer essa informação circular e ser aprimorada. Melhorou muito, entendeu? Porque já está sendo aberto, as pessoas vêm... Nesse ponto, eu diria que o IDEO é um escritório fantástico, porque sempre abriu todas as metodologias, sempre colocou para todo mundo utilizar e deu no que deu de ser muito conhecido e difundido. Você vai ver vídeos disponíveis na internet que são de 2000, entendeu? Estamos em 2014, entendeu? Então, já está há 14 anos isso disponível e não tem segredo. Então, acho que isso teria que ser feito numa escala gigantesca, produção desse conhecimento, codificação dele e trazer isso de um contexto para outro e, além disso, ter o treinamento em massa. Mas, resumidamente, né, o que eu estava falando é a questão de pensar um plano Marshall para a inovação, que aí é a codificação disso, aprendizado, difusão, disseminação
e aplicação com velocidade em alta escala. Então, aquela expectativa de cópia assim, de uma solução que já aconteceu, você coloca como o processo ainda é muito importante, porque é uma forma de amadurecimento para o entendimento do problema em si, da questão em si. Tem uma questão aqui, acho que nós estamos com um tempo um pouco apertado já, a questão de como é que fica a sustentabilidade desses parceiros nessas cadeias híbridas, né? Porque assim uma ação social, algo. Estou pensando pelo bem da humanidade, perfeito. Mas a questão é a seguinte: como é que fica essa questão aí de sustentabilidade econômica desses parceiros? E a outra questão que eu estava me recordando agora é que grandes empresas, a gente vê na literatura, grandes empresas que inovaram não fizeram o uso efetivo dessa inovação. Então, você pega a Kodak, você pega a máquina digital, ou seja, essa inovação tecnológica, nem sempre quem inova usufrui dessa novidade, dessa vantagem competitiva, né? Então, a questão que você coloca é a seguinte: como é que fica esse modelo de sustentabilidade? A gente trabalha e os outros ganham dinheiro com isso. Como é que... Eu queria que vocês abordassem essa questão. Deixa eu começar. Aproveitar o que já estava falando. Esse é um dos itens, eu não diria que é o único, mas é um dos itens chaves do desafio que a gente tem pela frente. A resposta direta disso é a gente não sabe. Entendeu? A questão de a gente não estar fazendo é porque a gente não tem resposta. A gente está experimentando, está todo mundo experimentando, está todo mundo tentando descobrir. Entendeu? Quando você pega um IDO que criou OpenIDO, é porque quem paga a conta é o IDO. Entendeu? Quando cria a org, ele gostaria de fazer aquilo, entendeu? Dentro da economia de mercado, mas aquilo não vinga. Entendeu? Então, esse mecanismo acaba uma org sendo um centro de treinamento para as pessoas que vão voltar para a consultoria. Entendeu? Para você ter ideia, hoje, muitas das empresas, já li artigos bem interessantes, que hoje a grande maioria das empresas, principalmente as multinacionais, eles estão contratando os funcionários das fundações das empresas para trabalhar na empresa, porque a empresa tem um problema, que é uma cadeia híbrida, e ninguém ali dentro foi treinado e sabe isso. Entendeu? Então, vai pegar o cara lá da fundação, que lida com isso todo dia, mas nunca teve a preocupação do lucro. Aí é um choque, né? Ou seja, o choque é nos dois lados. O cara que nunca trabalhou, mas sabe dar lucro, o outro que sempre trabalhou, mas não sabe como efetivar aquilo. Então, a resposta é: a gente não sabe. E estamos experimentando, estamos tentando. Eu acho que a fórmula aí que tem que se buscar é, tem que se reduzir o custo de transação para isso poder ser viável. Segundo, esse modelo tem que ser mais barato do que o outro modelo. Uma das razões pela qual várias empresas estão adotando isso é exatamente porque elas fazem uma consultoria, fazem um projeto super bem sucedido, implementam, está todo mundo feliz. Aí ele volta para o escritório e fala assim: agora eu tenho mais 20. Entendeu? Vai pedir orçamento para mais 20 daquele tamanho. Entendeu? Então, foi o piloto. É legal que foi o piloto, mas agora você não vai fazer em 20. Então, voltando ao projeto do metrô, por exemplo, o que foi feito com eles, eu tinha prazo de entrada e prazo de saída. Entendeu? Ou seja, o meu trabalho com eles tinha prazo de expiração. O projeto não tinha prazo de expiração. Então, entrar, fazer o projeto com eles, fazer a incubação do projeto, formatar o projeto, fazer a capacitação deles, entendeu? E, para isso, eu trouxe vários outros escritórios para mostrar para eles o nível profissional e até conhecer os profissionais da área que eles poderiam recrutar. Modelado isso, saio e eles tocam. Entendeu? Já tendo aprendido o modelo. Então, se você comparar uma empresa hoje que tem que contratar 20 projetos de consultoria, entendeu? Comparado a um modelo de vou montar um consórcio para me estruturar,
e fazer transferência do conhecimento. Um plano Marshall numa escala só corporativa, né? E depois de 6 meses, você já, nesse processo, você tem um planejamento de saída da consultoria e que isso vai ser transferido para dentro e o projeto vai continuar. Então, esse modelo, eu garanto que você utiliza 5 empresas, vários consultores, um consórcio, ele é mais barato do que você ter uma coisa finita de 20 projetos com uma consultoria fazendo aquilo dali. Então, é interessante que o modelo está se tornando insustentável, porque é muito caro, só especialistas fazem, tem pouca gente fazendo isso. Então, acho que esse modelo de rede ele vai permitir que a gente reconfigure isso. E o último comentário que eu tenho é a questão de quem paga a conta é um, quem governa essa rede é outra, entendeu? E não se esqueçam da propriedade intelectual. Entendeu? Então, essa é uma questão fundamental aí, que é a questão da propriedade intelectual. A gente não tem solução para essas coisas ainda, mas elas são problemas, pelo menos vamos reconhecer elas e começar a definir o que a gente vai fazer com elas. Mas que vai ter que ser reinventado, vai. Eu comungo muito da sua visão. E em 2011, quando a gente lá no Telos, no começo, a gente fez uma jornada de aprendizagem com o Tião Rocha. E o Telos participou do Dreaming. Sim, sim. Grande participação. Eu facilitei. E aí, depois daquela imersão toda com ele, a gente perguntou, e aí, Tião, mas como é que é a sustentabilidade financeira do projeto? Né? A gente fez exatamente essa mesma pergunta. Aí ele tirou da cartola dele um conto lá, uma passagem do Guimarães, perguntaram para o Guimarães Rosa se ele era religioso. Ele falou assim, sou muito religioso. E qual igreja você reza? Eu rezo em todas. Mas como é que é isso? Você é religioso e reza em todas? Uai, todas não estão prometendo o reino dos céus? Ué, alguma delas tem que estar certa. Com essa passagem, o que depois a gente acabou refletindo sobre é que, de fato, não tem resposta ainda para isso, e talvez a não resposta a isso seja, na verdade, parte da resposta. Que talvez todos os caminhos têm que ser utilizados para que possa, de fato, a gente criar uma arquitetura, um ecossistema de sustentabilidade financeira, e não um caminho fixo, único e perpétuo. Então, inclusive, curiosamente, essa pergunta vem muito a calhar, porque eu estou passando por esse problema agora, por essa questão. Quando eu fiz a proposta para o Ricardo, eu, na verdade, não tinha resposta, não tenho resposta. Na verdade, eu me mudei para uma ilha e botei fogo no meu barco. Eu falei, agora eu tenho que resolver. Então, de fato, eu carrego como esperança, acho que a radicalização desse processo, ou seja, tá bom, então deixa eu experimentar, construir vários caminhos diferentes para garantir a minha sustentabilidade financeira e também dessas pessoas que compõem essa rede distribuída. Então, vamos experimentar o que está sendo feito e vamos todos se nutrir dessas múltiplas fontes. E a outra é a rede de mútuo apoio também, porque uma vez que a gente está muito acostumado, eu estou muito acostumado a operar na escassez. A partir do momento que eu começo a operar, ressignificar a realidade para um sistema de abundância, eu começo a muito mais, como o pessoal da IDEO fez, em vez de eles gerarem escassez artificial através de copyright e segurando conhecimento, eles começaram a injetar energia nessa cultura aberta e abundante do conhecimento. E isso tem muitos benefícios. Então, eu gostaria muito de experimentar essa radicalização, por isso que o projeto já nasceu com o intuito de ser aberto e de ser de livre uso, justamente para que ele pudesse ter ou explorar, ou vivenciar esse novo paradigma da abundância. E aí, com relação à escala que você mencionou do custo de transação, que eu acho fundamental, uma pista, porque isso é um foco de preocupação. O que eu estou fazendo agora, indo para
para a Ursuca, ele tem relação com isso. Ou seja, como é que eu pego um conhecimento, uma curva de aprendizado, experiências que foram tratadas aqui numa condição extremamente ímpar, e eu levo isso para ser transformado em alguma coisa que, de alguma maneira, vai beneficiar uma escala muito maior no Brasil. Então, as tecnologias sociais, ou a maneira de enxergar soluções, e não como melhores e boas práticas, mas como tecnologias sociais abertas, eu acho que é um caminho, é uma pista. E, nesse caso, a Fundação Banco do Brasil tem feito um trabalho fantástico. Inclusive, o Tião Rocha tem umas 3 ou 4 tecnologias sociais que são abertas, e abertas não só a uso, mas abertas a serem recriadas, redesenhadas. Eu acho que talvez ali resida algum tipo de pista para essa equação, mas eu também não sei a resposta. Então, um comentário rápido, eu sei que eu tenho que estar com o tempo limitado, mas só para colocar 2 exemplos, porque às vezes a gente fala de coisa muito abstrata, mas só 2 exemplos de imaginar o seguinte: se a gente acha que a ideação, o design, é tão fundamental e é um bem público, imagina se isso fosse, a sociedade concordasse que o imposto fosse feito para oferecer isso para a sociedade, entendeu? Tratando que aquilo ia trazer melhorias de qualidade, mais produtividade. Ou seja, você pode pensar como o Estado, não é governo, o Estado, né, de qualquer mecanismo que a gente pensar, que estaria financiando isso como um bem público. Isso é uma coisa. Eu quero contrapor isso, por exemplo, iniciativa privada, para a gente também não ter inocência, que a gente fala, por exemplo, o IDO, o Escritório Super Bem-Sucedido, eles inventaram uma fórmula. E não foi nem eles que inventaram a fórmula. O IDO é parte da Steel Case, entendeu? Então, uma empresa multinacional, para inovar, falou, eu vou criar um laboratório de inovação, entendeu? Só que eu não vou colocar lá dentro, porque vai engessar, entendeu? E eles só vão trabalhar para mim, entendeu? Então, o que eu vou fazer é criar um escritório de consultoria que vai para fora, vai ganhar conhecimento, fazendo trabalho para todos os outros. Então, eu tenho capilaridade no mercado, adquiro todo esse conhecimento e aplico dentro da minha empresa. Então, esse é um modelo sustentável que foi inventado, entendeu? Que hoje muitas e muitas consultorias elas fizeram. Philips Design faz isso. E você vai ver os grandes escritórios de design de consultoria, quase todos eles, não todos, mas quase todos eles surgiram de empresas que incubaram a necessidade de fazer inovação. Então, esse é um modelo financeiro que resolveu, mas a escala hoje necessita outra solução. Bom, em virtude do tempo, nós vamos encerrar. Tem mais uma? Tem mais uma. Dá para fazer mais uma pergunta aí? Não dá, gente. A gente conversa depois, tá bem? Eu queria agradecer ao professor Carlos, agradecer ao Cândido. Eu acho que nós tivemos aqui assunto para 2 Innova Days, na verdade, né? Ou seja, foi muito bom, muito produtivo. Espero que vocês também tenham gostado. Um abraço a todos e até o nosso próximo Innova Day. Obrigado.